Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Na aula de hoje estudaremos sobre medidas, a área de figuras planas. O que é a área? A área ou superfície de uma figura plana é a região interna limitada pelo contorno. Então, imagine o seguinte, um campo de futebol, certo? O contorno do futebol, o contorno do campo, o que é? O contorno do campo, eles são tanto as linhas de fundo como as linhas laterais. Ou seja, ele tem um formato de um retângulo, onde a medida da área, ou seja, a superfície do campo, é o gramado, ok? E os jogadores jogam em cima do gramado limitado pelo contorno, certo? A bola saiu para o jogo. Não é assim? A área é a mesma coisa, é a região interna limitada por seu contorno. E nessa aula a gente vai ver a área de três figuras que, no ponto de vista da matemática, são as mais usadas, que são retângulo, são o quadrado e é o triângulo, ok? Então, o retângulo, ele é uma figura que é a primeira área que a gente vai estudar, que é a área de um retângulo. O que é o retângulo? O retângulo, ele é uma região, ele é uma figura geométrica onde tem comprimento e tem largura, e os quatro ângulos que formam são de 90 graus, né? Na verdade, ele é um paralelogramo também, né? Só que apresenta quatro ângulos de 90 graus. Então, vamos estudar aqui. Então, a área de um retângulo é calculada multiplicando seu comprimento, né? Ó, comprimento seu comprimento pela sua largura, certo? Então, olha só, temos um retângulo, olha só, desenhado aqui, ó. Lembrando, né, pessoal, usem régua para desenhar figuras, fica bem mais bonitinho, fica bem mais chique, ok? Então, aqui temos o comprimento e aqui temos a largura. Professor, posso mudar? Pode. Se eu querer chamar isso aqui de comprimento, isso aqui de largura, tanto faz, né? Só que quando a gente desenha, a gente sempre costuma, não é regra, é um costume, colocar o comprimento como lado maior. E a área vai ser a parte de dentro, ó. A área é igual ao comprimento vezes a largura. Então a área é toda essa parte de dentro aqui, ó. Olha só. Por isso que a gente chama área. Também chamada, também a área é uma medida de superfície, que a gente diz também, certo? Superfície nada mais é do que uma região limitada, certo? Superfície, né? Essa é não a formulazinha, mas a maneira de calcular a área, certo? Então, a segunda área que a gente estudará será a seguinte: será do quadrado. O quadrado ela é uma região regular. Na geometria plana a gente chama o quadrado de uma
de uma figura regular. Por quê? O quadrado, ele é um retângulo que ele tem uma particularidade. Ele tem os 4 lados iguais. E tudo na geometria plana que tem 4 lados iguais é chamado de figura regular. Por isso que tem o quadrado, o triângulo equilátero, né? Temos o hexágono regular, mas isso é um estudo que a gente fará mais para frente. Então, olha só, segunda área ela vai ser a área de um quadrado. Agora vocês vão entender por que na potência, quando a gente estudou potenciação, a gente usava o termo tipo, sei lá, um 4 elevado ao quadrado, seria 4 elevado a 2. Nesse conceito de área, vocês vão entender o porquê que isso acontece. Então, área de um quadrado. A área de um quadrado, então, primeiramente, o que é o quadrado? O quadrado é um caso particular de retângulo, onde apresenta 4 lados iguais, certo? Então, 4 lados iguais significa o seguinte, que o comprimento e a largura do quadrado são o mesmo. Por isso que a gente considera o quadrado como um caso de retângulo particular. Porque olha só, tem esses, 4 lados iguais. Significa o seguinte, que o comprimento ele é igual à largura. Ok? Quando isso acontece, a gente está falando de um quadrado, que é um caso particular de retângulo, onde retângulo é um caso particular do paralelogramo. Então, mais para frente a gente vai ver na segunda parte a área do paralelogramo e do trapézio, ok? Então, comprimento é igual à largura. Então, como é que funciona o quadrado? Olha só. Desenhamos um quadrado aqui, Então, assim, vamos desenhar um quadrado. Certo? Então, quando o comprimento é igual à largura, no quadrado a gente não chama de comprimento e largura, porque a gente vai dizer que são comprimentos diferentes. Para isso não acontecer, a gente chama os quatro comprimentos do quadrado, né? Que a gente chama de vértice. Cada pontinha dessa aqui a gente chama de vértice, certo? Cada linha dessa a gente chama de lado. Lado, lado, lado. E aqui também lado, né? Não dá para escrever. Então, e a área, como o comprimento é igual à largura, temos o seguinte, que a área do quadrado ele é igual ao lado vezes o lado. Mas olha só, a gente viu lá na potenciação que aqui é uma multiplicação de bases iguais, né? O que acontece? A área do quadrado ele é igual ao lado elevado ao quadrado. Por quê? Lado vezes lado. A palavra lado significa que ele é uma base.
E base, multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Por isso aqui tem um 1 e aqui tem um 1. Então a área é igual a lado elevado ao quadrado, certo? A área de um quadrado é igual a lado elevado ao quadrado. Né? Ficou meio redundante, né? Ou lado elevado a 2, na segunda potência. Ok? Então, vamos à nossa terceira e última comprimento de área. Assim, pessoal, quando a gente coloca um exemplo, né? Olha só. Comprimento é igual a 3. Largura igual a 2, né? Comprimento vezes largura, 3 vezes 2, 6, né? E o resultado sempre em metros quadrados, ok? Agora a gente vai para a nossa terceira área, que é a área de um triângulo. A área de um triângulo, né? Isso eu sempre falo nas aulas, quando eu falo sobre triângulo, que o triângulo, ele é uma das figuras geométricas mais importantes que usamos. Por quê? Ele é a única figura plana que ela é rígida. Você pode amassar, você pode empurrar, que ela não vai se desfazer, certo? Se a gente fazer um quadrado ou um retângulo, se a gente empurrar ou amassar, ele vai se desfazer. O triângulo não. O triângulo ele é rígido. Por isso que quando a gente vê nas obras, ou a gente vê um portão feito de madeira, a gente sempre vê uma travessa, né? Se a gente desenhar um quadrado aqui, ó, aqui eu fiz a mão livre mesmo, só para explicar. A gente tem um quadrado. Se a gente amassar, esse lado aqui ele vai curvar, né? Vai ser como colocar um peso. A pessoa vem e senta em cima, ele vai curvar. Mas se tiver uma travessa aqui, ó, ele não vai se desfazer. É engraçado? É, por quê? O triângulo, ele segura esse vértice aqui, certo? Ou também eles colocam certamente 2. Por quê? Ele reforça cada um desses vértices, ok? Então, é por isso que o triângulo é chamado de uma figura rígida. E a gente vai aprender agora. Eu não chamo de fórmula, eu chamo de, sei lá, é o cálculo, né? Cálculo padrão. Então, terceira área é igual. Então, área de um triângulo. Certo? Área de um triângulo. A área de um triângulo é calculada multiplicando a base, que ele é o comprimento, pela altura, que é a largura. Então, olha só. Deixa eu só pegar a régua aqui, ó. Desenhar um triângulo. Esse triângulo aqui, ele não necessita ter 3 lados de mesma medida, né? Então, a gente nomeia os vértices. E aqui, ó,
o que é a altura ou a largura dele? Imaginamos o seguinte. Imaginamos um triângulo desenhado no chão, certo? Aí tem as três pontas e a altura dele vai ser a largura, olha só. Imaginem aquele símbolo que é usado no trânsito, que é da preferência. Ele é um triângulo de cabeça para baixo, né? Mas aqui a gente vai chamar ele de altura. E aqui ele é chamado de base. Logo, a área dele vai ser o seguinte. Vai ser a medida da base multiplicado pela medida da altura. Tudo isso dividido em 2. Lembrando que a resposta da área é sempre em metros quadrados. Ok? Aqui a área do quadrado é igual a lado elevado ao quadrado. Então, pessoal, aqui eu não vou dar exemplos porque é apenas substituir os valores na forma, por exemplo, a base aqui é 6, a altura é 3. 6 vezes o 3 dá 18. 18 dividido por 2, a área do triângulo vai ser 9 metros quadrados. Certo? A área do quadrado aqui, o lado do quadrado vale 9. 9 elevado na segunda potência, 81 metros quadrados. Então, essa é a primeira parte de área de figuras planas. Estudem, se vocês gostaram, deixe seu joinha. E até uma próxima vez.